Bom, então, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um podcast alusivo a este nosso tema que é as profissões na área do desporto, o que é que o futuro nos reserva. E temos hoje como convidado o professor Duarte Araújo, que é professor associado com a agregação da Faculdade de Nutricidade Humana, é também o coordenador do CIPER, do Centro para a Investigação da Performance Humana, e coordena também o Laboratório de Perícia no Desporto, onde desenvolve a sua investigação. Professor Duarte, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje. É um prazer. É um prazer muito grande. Muito obrigado. E vamos então iniciar esta conversa. Ok, Duarte, antes de mais, obrigado. Vamos então partir para a nossa segunda entrevista. Ontem tivemos o prazer de ter aqui connosco o professor Pedro Milomas, e eu vou começar mais ou menos da mesma forma que comecei com ele, que é, nós estamos a atravessar uma revolução digital, já estávamos antes da pandemia. A pandemia acelerou aqui um bocadinho as coisas, pôs-nos ferramentas em cima da mesa com as quais nós não estávamos habituados a trabalhar, as questões do ensino à distância e por aí fora, e parece que essas novas plataformas, tudo isso veio para ficar. Mas já antes disso, se falava que, fruto da revolução digital, estávamos a atravessar, havia profissões que na próxima década, vamos dizer assim, iriam desaparecer, e há novas profissões que vão aparecer. Não sabemos quais. Portanto, estas conversas que estamos aqui a ter é para, digamos, fazermos aqui uma certa futurologia. O que é que nós achamos que vai acontecer daqui para a frente, especificamente nas áreas do desporto, que é aquelas que nos interessam aqui na nossa casa? E queríamos ouvir a tua opinião em relação a isto. Muito bem, é uma questão muito interessante, e também, antes de avançar para responder à questão, agradecer-vos o convite. Acho que é uma iniciativa muito interessante, de algum modo pensarmos em conjunto como é que vai ser o nosso futuro enquanto profissional. E, portanto, é um tema que também surge muitas vezes, e, portanto, conversar convosco sobre isso é um prazer redobrado. Bom, eu penso que há aqui dois aspectos, sobretudo sobre isto da questão digital e a questão da pandemia. Há aqui dois aspectos importantes que a mim chamam particularmente a atenção. Por um lado, eu penso que a pandemia veio nos mostrar que nós conseguimos fazer muita coisa digitalmente e à distância, não tínhamos ideia que conseguíamos, e, portanto, isso mostra que há aqui aspectos que vêm para ficar, que muitos das reuniões que temos à distância e que perdíamos muito tempo com as deslocações, com a preparação do local, isso vai deixar de acontecer. Cada vez mais vai ser preferencial o reunirmos deste modo. Vou dar um exemplo. Eu vou, de amanhã a sábado, vou estar numa conferência supostamente em Berkeley, mas é aqui, eu estarei em casa, serão pessoas de diferentes lados do mundo, e decidimos mesmo que seria melhor ser feita deste modo. Temos é que garantir que estamos todos presentes o tempo todo, é também um meeting desse género. Eu acho que essas coisas vão acontecer cada vez mais. E, por exemplo, ligado ao treino, se já acontecia antes treinadores e atletas estarem em diferentes lados do mundo, cada vez mais isso vai ser possível. Vai ser possível acompanhar e monitorizar o trabalho de atletas, uma mesma equipa de treinadores que pode estar colocada em diferentes locais. Portanto, eu penso que há aqui aspectos de comunicação que são facilitados por este processo. Este é um aspecto que eu acho que é positivo. Um aspecto que é diferente, não sei se direi negativo, é que cada vez mais nós, humanos, vamos precisar de nos mexer e de lidar com o corpo, lidar com a nossa atividade física. Esta pandemia mostrou que este tempo sedentário tem uma série de consequências psicológicas, fisiológicas, e, portanto, a nossa profissão vai ser imprescindível para robustecer as pessoas, para não terem esses efeitos secundários de estar frente ao computador tanto tempo. Portanto, eu vejo aí também uma oportunidade muito, muito grande da atividade física, do desporto, integrar cada vez mais integrar os hábitos de vida das pessoas, acompanhados de profissionais como são os da nossa área. E vejo isso, sobretudo, como forma de instalar estilos de vida. Portanto, tal como agora nós temos hábitos de higiene enraizados que não tínhamos há 100 anos, lavar os dentes, por exemplo, lavar as mãos habitualmente, agora ainda mais com a pandemia. Há hábitos que nós começamos a ter e que estão enraizados na nossa cultura, não precisamos de muito acompanhamento para eles, mas
curiosamente, os hábitos de atividade física não, ainda é preciso um acompanhamento grande e cada vez mais se torna necessário, se torna visivelmente necessário. Portanto, penso que aí a pandemia veio nos dizer que nós temos corpo e que este corpo funciona melhor, nós vivemos melhor se o pudermos utilizar e expressarmos-nos das diferentes formas que a atividade física encerra. E com isto, já agora liga um outro aspecto, que é, eu penso que isto até traz um aspecto, digamos, que pode ser enriquecedor da atividade física. Tende a haver uma forma muito utilitária da atividade física, como forma de perder peso, como forma de retirar stress. Eu penso que essa forma muito utilitária quase que relega para segundo plano a atividade física. Portanto, o que importa é perder peso, o que importa é reduzir o stress. A atividade física é um meio, eventualmente até muito aborrecido de o fazer, mas tem que o fazer. Eu penso que temos aqui uma boa oportunidade de inverter isto, como é que nos realizamos através da atividade física, como é que nos enriquecemos, como é que nos conhecemos melhor, como é que conhecemos melhor o nosso meio à nossa volta, através da atividade física. E, portanto, a própria experiência da atividade física ser cada vez mais o fim em si mesmo. Isso que nos traz uma melhor forma de vivermos e de estarmos connosco e de estarmos com os outros através da atividade física. E penso que essa via para a nossa profissão é uma via muito importante. Portanto, não uma via meramente utilitarista, mas uma via mais experiencial, mais realizadora da pessoa através da atividade física. Se calhar o facto de termos, estamos a viver este confinamento, será que isso não despertou ainda mais nas pessoas essa necessidade, não é? De terem que se mexer, também para poderem sair? Eu fiquei um bocadinho com essa sensação. Eu penso que sim, até há aquela brincadeira de que os cães já não querem ir passear mais porque os donos já não estão a passeá-los desde manhã à noite, portanto, qual é a vontade de sair? Portanto, eu penso que sim, que há essa noção de que sair traz-nos uma experiência e uma vivência que nós não tínhamos a noção do bem que ela fazia e quanto ela era interessante para nós. Eu penso que é essa boleia que a nossa profissão pode e deve aproveitar, portanto, de tornar a atividade física uma experiência muito agradável, que, além disso, torna-nos mais saudáveis, melhora a qualidade de vida, vivemos melhor connosco e com outros. Até como não sendo só uma experiência solitária, uma experiência social, a meu ver, ainda enriquece mais. E nós, em particular, mas é uma tendência mundial, mas em particular, em Portugal, temos uma característica fantástica, que somos um país onde é muito fácil andar na rua. É muito fácil ir para a rua, temos um território magnífico, temos uma costa fantástica, temos floresta, temos uma série de locais tem, além da atividade física em si, tem os efeitos acrescidos de estar nesses locais saudáveis, como menor poluição, vitamina D, ar mais fresco, mais puro, e portanto há uma série de aspectos que nós podemos e devemos explorar, não só como forma de saúde, mas sobretudo como forma de enriquecimento da vida das pessoas. Então agora vou colocar uma questão. Duas questões. A primeira é, de acordo com aquilo que tu estás a dizer, caminhamos para uma possível digitalização daquilo que é um personal trainer, porque as coisas poderão passar a ser feitas à distância, poderão ser feitas através, por exemplo, do desenvolvimento de aplicações que já existem no mercado, mas otimizar essas aplicações. Mas há uma segunda parte da questão que é mais polémica, que é, de acordo com aquilo que estás a prever, digamos assim, os ginásios vão estar um bocado condenados, porque se de facto as pessoas querem estar a explorar todo o contexto natural que existe, e de facto nós temos um país que possibilita isso, se calhar os ginásios começam a pensar que vão ter menos clientes. Como é que se responde a isto? É uma boa questão, e é uma boa forma de pôr a coisa, e acho que assim até clarifica. Felizmente, eu acho que há pessoas para todos os gostos, e isso é muito bom a ver. Portanto, haver a possibilidade de se manter uma atividade no ginásio, haver uma possibilidade de haver atividades cá fora, eu penso que é muito desejável e rico. O mais importante é fazer atividade física, mesmo que seja por via digital. Portanto, 100% de acordo. Penso que essa forma de fazer atividade física por via digital vai crescer, é uma área importante. Eu estava a partir um pouco para outras possibilidades, digamos, ou acrescentar possibilidades àquilo que também já tínhamos antes, que é digamos, a ideia de se poder fazer esta atividade não apenas como para reduzir peso ou para reduzir o stress, mas como enriquecimento pessoal, digamos assim.
Foi mais nesse sentido, mas 100% de acordo, e não queria dar essa impressão de que isto é para esvaziar os ginásios e é para ir tudo para via digital. Eu acho que todas essas possibilidades são desejáveis, ainda bem que vão acontecer. Penso é que pode haver esta outra perspectiva de estar mais em contacto com o território nacional, o nosso particularmente, o Eiras é um local fantástico, o Jamor, com a Beira, o Passeio Marítimo, com estas zonas todas que nós temos, e penso que é mais nesse sentido. E, a meu ver, isso implica uma filosofia ligeiramente diferente daquela que o especialista em exercício tem, que não é apenas o de tratamento, nem é apenas o de intervir em quem tem alguma condição que quer alterar, mas para todo o indivíduo poder ser mais indivíduo, ser mais pessoa, sentir-nos melhor connosco próprios. Era essa a nuance que eu queria dar. Mas com isso também se faz no ginásio perfeitamente. Isso também se faz via online perfeitamente. É sempre melhor fazer exercício do que não fazer. Eu estava a lançar esta pista para o contacto com a natureza. Ok. Tenho aqui uma outra questão, que até agora tivemos a falar de situações muito individuais, não é? A prática de atividade física, sim, pode ser feita e é útil que seja feita com amigos, com pessoas conhecidas, porque as questões sociais são também elas uma motivação para nos levar a praticar, mas depois temos outra vertente do desporto, que são os desportos coletivos, não é? Nomeadamente aqueles com que nós trabalhamos mais e que investigamos mais. O que é que achas que vai acontecer? Vão haver grandes modificações, não vão haver grandes modificações, vão aparecer novas profissões associadas aos desportos coletivos? Qual é que é a tua perspectiva? Eu acho difícil que não haja alterações e que não haja evolução. Portanto, o mundo digital e o mundo tecnológico estão a ter um impacto cada vez maior e, portanto, isso consequentemente afetará o desporto e influenciará o desporto. Eu, a esse nível, vejo duas coisas aparentemente contraditórias, mas não são. Primeiro vou falar uma que é a tendência para ser mais agregador e outra é uma tendência para especializar mais. Vou começar pela tendência para especializar mais. Eu acho que cada vez mais vai ser importante no desporto a forma de se recolher dados. Portanto, já é uma coisa que existe, mas cada vez mais vai haver esta parceria entre a engenharia, e eu estou a dizer isto muito bem pensado, parceria entre a engenharia e cientistas do desporto para se perceber que informação é que é relevante. Portanto, onde é que se coloca os sensores? Não é apenas fazer os sensores, que a engenharia faz isso muito bem, mas que informação é relevante e que características tem que ter esse sensor para dar informação relevante. E aí é necessária a parceria com as ciências do desporto. Esta é uma área que eu acho que vai evoluir muito, porque cada vez mais é mais fácil ter sensores não intrusivos e, portanto, vamos saber quais é que são os mais relevantes para aquilo que estamos a fazer. Uma via. Outra é, recolhemos 50 bilhões de terabytes em cada movimento de cada jogador, o que é que se faz com estes dados? Então aqui existe outra parceria, que é as ciências da computação com os cientistas do desporto novamente. Porque não é qualquer computação que serve, não é apenas uma exploração de data mining, por exemplo, que serve. É que ligações são de facto relevantes, que ligações fazem sentido de explorar destas coisas todas possíveis, e eu aí não sou tão indutivo quanto isso. Não acho que vamos pôr os dados e a inteligência artificial vai nos dar a resposta. Eu acho que nós podemos guiar essa procura, nós, cientistas do desporto, em conjunto com os cientistas da computação, para dizer onde procurar os aspectos que são relevantes ligar, porque já temos 100 anos de estudo do desporto e isso deve ser posto em parceria com a inteligência artificial. Portanto, aqui esta combinação eu acho que ajuda-nos a ter cada vez mais melhores variáveis compostas e variáveis que sintetizam o que é que está a acontecer. Portanto, aqui é mais ciências da computação, antes era mais engenharia. Em parceria connosco. Portanto, não acho que nenhum deles sobreviva sozinho. E um terceiro nível, também acho que é muito relevante nesta altura de comunicação e, sobretudo, de possibilidade de má comunicação, fake news e companhia, que é como é que se comunica esta informação. E como se comunica esta informação não tem só a ver também com visual analytics e coisas do género, tem a ver com o que é relevante ser comunicado. E isso implica conhecer-se muito bem o fenómeno. Conhecer-se bem o fenómeno e conhecer-se muito bem os públicos para quem se comunica. A comunicação que sai daqui para o público é uma, para o treinador é outra, para os atletas é outra, para os pais dos atletas é outra. E, portanto, esta especialização que eu acho que os nossos alunos têm que ter para saber como é que os data analytics, os engenheiros e os cientistas informáticos podem
agregar a informação, porque é esta informação que queremos veicular e com este grau de diferenciação para os diferentes públicos. Portanto, este outro nível também acho que a tecnologia e a digitalização vão ser um caminho de futuro. Isto no sentido de especializar funções. Mas eu ainda vejo aqui outra coisa, para mim, que é muito importante, que é, se especializamos muito, às tantas, perdemos no meio da especialização e perdemos coisas essenciais. E vou dizer de onde é que vem este tipo de pensamento. Nós hoje olhamos para muitos programas, vou dizer de forma suave, ditos desportivos, onde só se ouve agressões ao desporto. E estou a dizer ao desporto quando não é as próprias pessoas que lá estão. Portanto, aquilo não tem nada a ver com o desporto. Há uma procura desenfreada de competição para aniquilar o adversário. E este debate enfatiza um pouco isso. Ora, a meu ver, isto é uma fraca compreensão do que é o desporto, que implica sempre cooperação e competição. Não é só competição. Se matar o adversário não há desporto. Não se compete sozinho. Portanto, tem que ser uma cultura que se perceba o que encerra o desporto e que há pessoas que praticam desporto e essas pessoas são aquelas que permitem que o desporto exista. Portanto, o desporto serve as pessoas e não é as pessoas a servir o desporto. E se houver esta compreensão macro, então de algum modo também se consegue ligar estas diferentes especializações que estão a acontecer. Mas, em vez de serem cada um a especializar-se para o seu sítio, haver também uma espécie de consultores, uma espécie de funções de agregação, de que tipo de enquadramento deve ter a formação, que tipo de enquadramento deve ter a competição, que tipo de ligação devem ter os clubes com as suas instituições, para não ser uma coisa, digamos, meramente mercantilista ou meramente mecanicista no sentido do máximo rendimento. Perceber-se como é que essas coisas têm que coexistir, a alta especialização também com a formação e com a generalização. Portanto, como é que, se eu estou a formar uma coisa muito específica, se este atleta sair daqui e for para outro sítio, será que ele se adapta? Tive a vida toda a formar-se desta maneira para jogar desta maneira. De repente, chega a júnior, não pode jogar neste clube, vai para outro sítio, será que ele se adapta? Isto implica uma visão para além de saber muito bem recolher os dados dos treinos e da competição, implica esta visão mais de integração, de síntese do conhecimento, que eu penso que também cada vez mais vai ser importante. E já agora pegando nessa visão de parceria, não é? Entre os cientistas do desporto e as pessoas, os profissionais mais ligados à parte da engenharia, será que estamos a formar alunos nesse sentido? Estamos a formar alunos no curso de Ciências do Desporto que vejam dessa maneira ou que consigam entender essa visão? Ou será que precisamos de fazer alterações naquilo que são os nossos currículos, seja de primeiro ciclo, segundo ciclo, o que for? Será que ainda estamos muito agarrados àquilo que é, ou aquilo que são as profissões tradicionais de quem termina um primeiro ou um segundo ciclo na área do desporto? É uma boa questão, porque isto, se nós formos muito visionários, nenhum aluno vem para cá porque nem sequer vê, nós já estamos a ver o que vai acontecer daqui a 10 anos e os alunos estão a ver o que é que está a acontecer agora. E, portanto, também não é muito bom ser-se muito visionário, porque senão o curso fica vazio. Mas também não podemos ser tão conservadores, porque senão os alunos pensam, bom, isto é a mesma coisa há 50 anos e não há alterações. Tem que haver aqui um meio termo. Honestamente, eu acho que a faculdade, estamos entre colegas, tem esse meio termo, tem um equilíbrio e as reformulações que tem tido permite que estas coisas coexistam, permita que existe coisas mais clássicas com coisas mais avançadas e também, muito honestamente, os alunos neste momento têm acesso a muito mais informação do que aquela que nós damos e, portanto, eles podem estar em contacto com muito mais coisas e, a meu ver, sabem tirar o que lhes interessa do curso. Não é ter o curso que os formar, mas é tirar o que lhes interessa do curso para eles próprios seguirem a sua vida. E, portanto, nesse sentido, não estou muito, digamos, insatisfeito com a nossa formação. Acho que ela é suficiente, há sempre aspectos a melhorar, há sempre aspectos que têm que evoluir ao longo do tempo, isso é natural. Mas, por um lado, acredito na autonomia dos alunos e, por outro, o facto de coexistirem diferentes tendências simultaneamente, eu acho que é sempre bom. Ser tudo também a falar da mesma maneira é muito limitado porque o mundo tem muitas formas de se ver as coisas e não apenas uma. E, portanto, haver diferentes tendências, eu acho que é bom. Duarte, no seguimento desta excelente questão que a Filipe acabou de colocar, que conselhos é que darias a um aluno que esteja agora a começar a sua formação nas áreas do desporto?
fruto de tudo aquilo que já falámos até agora, que conselho é que darias a um aluno que está agora a começar a sua formação? Bom, é uma questão difícil porque eu não sei, eu não sou muito de dar conselhos. Sugestões. Uma sugestão. Bruto, acho que se sabe sempre muito pouco para se dar conselhos, mas eu percebo a tua questão e vou tentar ir ao encontro da questão que estás a perguntar. É a minha profunda convicção de que um aluno que só não faça outra coisa do que se não seguir o curso está-se a limitar. Eu acho que uma pessoa que só vê o curso, só estuda, só está a vida dele é as aulas, é o estudar para a matéria que os professores dizem. Eu acho que isso é fechar muito. Acho que neste momento o mundo não funciona assim. O mundo funciona com muitas fontes de informação e eu acho que se deve cultivar isso desde sempre. Para mim, quais são as boas fontes de informação? Não apostaria nas redes sociais. Acho que as redes sociais são mais fontes de desinformação do que de informação. Mas apostaria muito em estar perto dos contextos que eu quero conhecer melhor. Se eu sou do futebol, estar muito junto aos treinadores, aos atletas, aos jogos, a esse ambiente do treino é o próprio, não é o que está na televisão nem é o que está nas redes, é o treino local. Se gosto muito de estar nos ginásios, ir aos ginásios, se gosto muito de desporto universitário, se ter desporto universitário, se gosto de ver o que é que a autarquia está a fazer em termos de atividade física, acompanhar os diferentes programas que existem. Portanto, eu acho que estar próximo do que é que acontece de facto nessas expressões de atividade física e de desporto é uma fonte de informação muito valiosa. Porque aquilo que aparece normalmente sintetizado, eu apresentar um programa de treino ou apresentar um programa de promoção da atividade física em Oeiras, é sempre uma síntese muito reduzida do que se passou de facto nesse local. Ao estar em contato com esse local, eu vejo pessoas que tiveram comportamentos muito diferentes, apesar de 90% terem gostado, 10% não gostaram, e até apresentaram razões muito válidas para não se ter gostado, que quando aparece uma síntese apresentada por um professor numa sala de aula, isso não se percebe. Portanto, estar junto aos contextos das coisas que acontecem, são fontes de informação e até de incentivo à criatividade e ao empreendedorismo. Nós vemos, sabe que está toda a gente a apontar para aqui estes aspectos que consistentemente acontecem, mas são só poucas pessoas, mas acontecem muitas vezes, não estão a ser atendidos e eu posso desenvolver alguma atividade neste sentido. Portanto, eu penso que estar junto aos contextos onde a prática daquilo que é ensinado na faculdade acontece, eu seria uma coisa que cultivaria desde o primeiro dia. Portanto, eu iria para a faculdade para fazer o curso ao mesmo tempo que estaria junto a esses contextos. E digamos que mais do que fazer aquilo que os professores querem é tirar o melhor dos professores e tirar o melhor do curso. É tentar, de algum modo, ir procurando aquilo que ajuda mais a fazer aquilo que se quer, a ser-se melhor profissional. E não tanto fazer aquilo que é dito para fazer. Seria talvez esse dos caminhos que eu gostaria. Ok. Filipe, tens mais alguma questão a colocar ao Duarte? Não, estava só a pensar nesta última questão e estava a pensar na questão da curiosidade, o sermos curiosos. Às vezes a tendência da informação nos chegar tão facilmente e tão rapidamente, às vezes pode quebrar um bocadinho essa curiosidade de termos que ser nós a ir procurar as coisas, e dos últimos anos para cá eu às vezes sinto que há um decréscimo dessa curiosidade na grande maioria dos alunos, infelizmente. Há uns que não, e ainda bem, mas noto que não há essa vontade de ir à procura, de ir atrás. Se eu gosto disto, se eu quero isto, então vou atrás. E eu acho que há uns anos atrás existisse mais, não sei se isso é fruto desta facilidade, não é, com que as coisas nos chegam, não é, não temos que carregar num botão, é um clique e as coisas chegam-nos a casa. Não sei se é por isso, mas estava a pensar nisso agora. Relativamente ao ir aos contextos, ao estar nos contextos, não é? Em paralelo. Eu acho que é uma grande questão e acho que é mesmo muito importante. E acho que nós da atividade física e do desporto temos uma palavra importante a dizer. A sociedade está a se desenvolver de um modo a que nós sentados e com a ponta dos dedos temos o mundo inteiro. Portanto, nós estamos a falar com a Austrália e portanto só mexemos os dedos e cada vez menos, portanto, qualquer dia basta falar, basta mexer os olhos e não precisamos de nada e fazemos tudo o que queremos e acedemos a tudo o que queremos. Ora, isto é uma promoção assustadora da inatividade e do sedentarismo.
e daquilo que foi desde sempre a nossa forma de conhecer o mundo. Nós conhecemos o mundo mexendo, deslocando, indo à procura dos locais, explorando as coisas, e cada vez mais precisamos nos mexer menos para conhecer muita coisa. Portanto, eu acho que é nesse sentido que também o que estás a dizer da redução da curiosidade é porque nós temos agora acesso a tudo. Portanto, o que eu acho que deve acontecer não é reduzir a tecnologia, porque é um bem civilizacional importante, mas é reeducar as pessoas para o modo de usar a tecnologia, mas também de promover a sua vida e o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. E desse modo, ensinar-se que a atividade física não é meramente uma forma de nós pormos o coração a bater, é uma forma de nos conhecermos melhor, conhecer melhor os outros, conhecer os diferentes locais, e aí temos que ser um bocadinho mais criativos, no sentido de, por exemplo, de conseguirmos fazer com que esta atividade seja interessante, desde para conhecer uma cidade, desde para ver como é que é a luz naquela hora da manhã, naquele local. Portanto, começarmos a trazer uma forma mais menos utilitária. Foi um pouco por aí que começámos de fazer a atividade física. Eu acho que se for assim, se as pessoas tiverem essa educação para a atividade física, então usar a tecnologia fica perfeitamente dimensionado ao nível que a tecnologia deve ser usada, mas ao mesmo tempo nós mantemos esta ligação ao mundo e à nossa ação e à nossa competência motora, ao nosso conhecimento do corpo, que não passa de um momento para o outro. Se calhar temos que esperar umas centenas de anos até sermos só dedos e olhos. Ok. Eduardo, chegámos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado. Era exatamente isso que queríamos. Era uma conversa informal sobre temas sérios, bastante sérios, coisas que aqui falaram que de facto são muito importantes. E estamos curiosíssimos de ver se nos próximos anos aquilo que tivemos hoje aqui a conversar, para onde é que isto vai evoluir. Obrigado uma vez mais. Um abraço. Obrigada. Obrigado também.